Então, você já vem em uma educação há muitos anos de que o dinheiro é seu, mas está no banco. Uma das coisas que o Bitcoin mudou foi isso, essa ideia da autocustódia, ou seja, você ser proprietário do dinheiro, né? Mas como assim a pessoa que está assistindo está perguntando? As pessoas, então, não guardam mais o dinheiro no banco, elas guardam o dinheiro com você, numa carteira digital, numa wallet, né? E essa mudança de paradigma de como você cuida do seu dinheiro foi a grande transição do Bitcoin. A gente está vivendo uma época, uma era histórica. A gente está vivendo diante da gente a mudança de como a gente trata o dinheiro, né? O dinheiro, então, antes ficava numa instituição bancária. Eu confio à instituição bancária, né, o meu dinheiro. Se você aí tem mais de 40, né, você que está assistindo tem mais de 40, lembra do Collor, na época daquela apreensão dos dinheiros das cadernetas de poupança, né? Então, só ali você já tem uma lição. O dinheiro que está no banco não é seu, não pertence a você. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar esse meu convidado de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e até pessoas para serem nossos convidados aqui no Pra Frente Cast. Hoje eu recebo o meu grande amigo Emanuel Takahashi, trader, professor, publicitário, cara especialista em criptomoedas. Cara, fiquei muito empolgado com a sua participação aqui. Quero te agradecer. Obrigado mesmo, meu amigo. Obrigado mesmo. Pô, Carlos, obrigado você pelo convite, né? Para a Frentecast é uma empresa muito importante no mercado e receber esse convite, sem dúvida, foi muito especial para mim, né? A gente está no mercado há muitos anos. Quando recebe esse tipo de convite, a gente sente que a gente está sendo validado, né? Então, conhecimento é importante. Esse tema que você me convidou para falar, criptomoedas, é muito importante nos dias de hoje. Cara, assim, quando a gente vai definir ali temas, vai pensar ali aquilo que de certa forma está fazendo sentido para o momento atual, até para trazer como conhecimento, a gente sempre fala, puxa, esse tema aqui é muito importante, é muito do atual, né? Quem vai ser o profissional que a gente pode trazer aqui para a gente? E aí, obviamente, que a escolha do nome, cara, até por toda a história, foi muito fácil, né? Para quem não nos conhece ainda, eu queria que você trouxesse, assim, cara, como que você entrou nesse universo de criptomoedas? Conta aí para mim. Foi por acaso, né? Geralmente algumas coisas na vida acontecem por acaso, né? Nada é por acaso. É verdade, nada é por acaso. Até Sim. 2014, 15, eu ainda era publicitário. Boa. Tinha acabado de fazer uma campanha para uma marca, né, de veículos elétricos. Isso acabou viralizando de uma forma muito forte. Eu fui convidado para ir em alguns programas de televisão, né? Apareci na Fátima Bernardes, na Globo, né? Fiz uma matéria para o Auto Esporte também, jornais, revista Veja. Então, aquilo ali acaba alavancando, né, o nome de um profissional. Quando você tem uma grande performance em qualquer área que seja, você acaba ficando em destaque. E esse destaque na publicidade trouxe uma advogada que ela queria mudar o brand, mudar as marcas dela. E lá em 2015 ela já trabalhava com blockchain. Então, você tem aí a noção de que esse assunto, apesar de hoje em dia estar em voga no mercado, já é uma coisa mais antiga, né? O mercado já tem aí alguns anos. Eu comecei a mudar a marca dela e comecei a estudar blockchain, Bitcoin, né, o que são criptomoedas. A gente vai falar muito sobre isso hoje, no dia de hoje, né? Mas foi aí que eu conheci o mercado, nessa transição então de publicitário para mercado financeiro, uma coisa totalmente diferente, né? E assim, eu me lembro que assim, naquela época, quando você falava, por exemplo, Bitcoin é igual lavagem de dinheiro, né? Era um negócio meio assim, né? Na época era uma coisa muito doida, né? Não é hoje, não é o que é hoje representado. Hoje o conhecimento já é muito maior praticamente por toda a população. Era isso mesmo? Você sentiu isso na pele lá? Naquela época, em 2015, já deixo um recado para quem está assistindo, Bitcoin não é pirâmide, ok? É totalmente diferente. Okay? Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro, como qualquer outra moeda Fiat, carro, apartamento. O ativo em si, naquela época, ainda era um pouco mal falado, né? O site Silk Road tinha acabado de ser fechado em 2013. Sim. Então, o Bitcoin ficou muito famoso com esse site, que vendia drogas e uma das moedas que eram aceitas era o Bitcoin. Sim. Porque é uma moeda virtual, uma moeda digital, então você tem facilidade de pagamento, né? Então, eu digo que o mercado naquela época era um pouco marginal ainda, né? As pessoas tinham essa pecha do Bitcoin, não gostavam da moeda. Isso foi mudando com o tempo, mas realmente, naquela época, quando eu comecei,
as coisas eram muito marginalizadas ainda com relação a essa criptomoeda, principalmente, né? Para você, assim, até por ser especialista ali na questão da temática, né, até como professor, quando que bateu em ti assim, cara, nós não estamos falando, por exemplo, de uma moeda passageira, nós não estamos falando ali de uma moda, né, nós estamos falando aí de algo que tende a se tornar muito perene no mercado, tanto financeiro quanto no próprio mercado da vida mesmo, né? Quando que isso bateu? Veja, o Bitcoin é uma coisa interessante, tá? Para quem estuda Bitcoin, para quem estuda blockchain, tá? Todos nós somos educados a guardar dinheiro no banco. Quando a gente é muito novo, por exemplo, os avós antigamente davam uma caderneta de poupança, né, para as crianças. Então você já vem em uma educação há muitos anos de que o dinheiro é seu, mas está no banco. Uma das coisas que o Bitcoin mudou foi isso, essa ideia da autocustódia, ou seja, você ser proprietário do dinheiro, né? Mas como assim a pessoa que está assistindo está perguntando? As pessoas, então, não guardam mais o dinheiro no banco, elas guardam o dinheiro com você, numa carteira digital, numa wallet, né? E essa mudança de paradigma de como você cuida do seu dinheiro foi a grande transição do Bitcoin. A gente está vivendo uma época, uma era histórica. A gente está vivendo diante da gente a mudança de como a gente trata o dinheiro, né? O dinheiro, então, antes ficava numa instituição bancária. Eu confio à instituição bancária, né, o meu dinheiro. Se você aí tem mais de 40, né, você que está assistindo tem mais de 40, lembra do Collor, na época daquela apreensão dos dinheiros das cadernetas de poupança, né? Então, só ali você já tem uma lição. O dinheiro que está no banco não é seu, não pertence a você. Ele é só um número na tela. Então, o Bitcoin, quando eu comecei a estudar blockchain, esse lance da autocustódia, né? Você instalar a sua carteira, construir a sua carteira, enviar o Bitcoin para a carteira, ter a posse do Bitcoin para a carteira. Isso muda, inclusive, a forma como você trata o dinheiro. Quando você tem uma carteira e perde a senha, por exemplo, você perdeu o dinheiro. Então, isso é uma coisa também que você vai aprendendo. Então, o grande paradigma, a grande mudança realmente foi essa na blockchain. E é engraçado, né? Até quando, nos dias de hoje mesmo, né? Quando eu começo a conversar com alguém sobre a questão de criptomoedas, e aí, às vezes, né, os pensamentos contrários sempre falam, né, onde que está a moeda? Cadê? Pensamentos intrusivos. Né? Né, alguém fala assim, onde que está essa moeda aí? Eu não consigo pegar ela, né? Não tem como. E é bem isso que você também destacou. No banco você consegue? É um número na tela. Não é uma questão que você vai lá. Não é à toa que hoje, para você fazer um resgate, você tem que avisar com alguns dias de antecedência. Obviamente, depende do valor, né? Mas é muito diferente, né? O conceito ele muda por completo, tá? Então, não é, obviamente, qualquer mentalidade que vai conseguir entender que vai ser virtual, que vai estar na sua carteira, que vai estar na sua wallet. Apesar que hoje, cara, eu vou ser bem sincero, né? Eu tenho mais de 40 e usava aquelas carteiras com dinheiro, com cheque, com inúmeros cartões. Cara, hoje, por exemplo, cara, se eu for ser assaltado na rua, cara, provavelmente nós vamos ter um problema porque ele não vai entender que eu não tenho nada ali. Porque hoje, praticamente, os cartões você coloca tudo no celular, então ele fica como se fosse virtual, né? E é uma carteira, é uma wallet. Né? Então, eu acho que é bem moderno, né? Como que você vê, até como especialista, a visão mesmo, tanto Brasil quanto a visão mundo, né, e até tentando separar essas duas, em relação à maturidade para, vamos dizer assim, o consumo ou o uso desse tipo de ativo comparado ali com a moeda fiat, né? E para você que não sabe o que é a moeda fiat, a gente chama moeda fiat o dólar, o euro, o peso, né? Essas moedas mais tradicionais e conhecidas são chamadas de moedas fiat. O que você vê, meu amigo? O uso dessa tecnologia da blockchain em si é um uso que vem sendo massificado com o passar do tempo, né? Só para explicar para as pessoas o que é blockchain, a gente fala tanto dessa palavra, né? Imagina que você tem uma venda de garagem entre vizinhos. Os vizinhos estão vendendo as coisas nas garagens. E entre eles anotam em um caderno todas as coisas que são vendidas, entradas, saídas. E esse caderno ele tem cópias. Cada vizinho fica com uma cópia. Então, eles conseguem ver o que aconteceu nas vendas, o que aconteceu nas saídas e entradas de dinheiro. Blockchain é exatamente isso. É um sistema, né, independente que fica instalado em vários computadores no mundo e todo mundo tem acesso a todas as transações que acontecem, entrada, saída. Né? Então, eu tenho como saber o seu Bitcoin, apesar de não ter o seu nome, quando você manda para alguém, tem um código. Eu tenho como rastrear de onde sai o Bitcoin.
O Bitcoin é anônimo, eu não tenho como saber de quem é o Bitcoin, mas por ele ficar na blockchain, as transações ficam ali todas registradas. Então, essa foi a grande mudança também do mercado, né? E essa tecnologia, como é uma tecnologia nova, você sabe que o mundo sempre sai na frente, em geral, né? Nas tecnologias. Em 2015, por exemplo, o Japão já pagava coisas com Bitcoin no dia a dia. Mas você, por exemplo, pergunta a alguém o que é Bitcoin na rua, as pessoas já associam com pirâmide. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Então, esse espaço aqui, por exemplo, do Pra Frente, é um espaço que ajuda as pessoas a entenderem essa educação financeira, esse autoconhecimento de custódia de Bitcoin, desses ativos, é muito importante. A tecnologia, então, em alguns países do mundo já é um pouco mais avançada, né? Mas hoje a gente já tem bancos que usam blockchain, a gente tem bancos que fazem conversões de fiat e mandam para outros países, né, através de sistemas inteligentes. E no Brasil ainda tem umas cidades do Brasil, por exemplo, que usam muito Bitcoin. Já são cidades que usam Bitcoin. Então, essa massificação ela vem com o tempo e vem através de agentes como você, como o Pra Frente, que usam esse espaço para mostrar o que é a criptomoeda, mostrar o que é o mercado. Não, e é importante, cara, por exemplo, eu sou responsável pela estrutura regulada, regulatória de uma instituição financeira, né? E quando você olha, por exemplo, do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro mesmo, do ponto de vista da análise mesmo, há uma mudança muito grande. Isso que às vezes assusta. Então, enquanto no modelo mais tradicional eu quero identificar quem é o cliente, né? Então, por que o meu amigo Emanuel está movimentando esse valor? Porque quem é Emanuel, né? Quanto que ele ganha? Onde que ele mora? E eu tenho ali uma visão centralizada na figura, vamos dizer assim, do cliente ou de quem possui ali o detentor daquela operação, no caso aqui, Emanuel. Quando a gente fala em criptoativos, em criptomoedas, não é assim. É o que você falou. Eu não sei a quem pertence. E isso assusta, porque a mudança da mentalidade no próprio mundo corporativo de prevenção à lavagem de dinheiro muda. Eu vou começar a olhar a rastreabilidade, que na minha visão às vezes é até melhor do que o modelo tradicional, relacionado por onde que passou aquela carteira. Então, se a gente está falando que um criptoativo ele passou, né, por países muito bem regulados, né, por situações ali voltadas a algo normal, até porque você tem ali a rastreabilidade, ok, não precisa saber quem é o cliente. Agora, obviamente, quando eu tenho o ativo sendo circulado em regiões, né, estados, né, e estados aqui eu digo países, com um modelo de prevenção à lavagem de dinheiro fraco, né, no qual há muitos indícios que ali ocorre, é onde que você vai ter ali a sua, né, o que vai chamar a atenção. Então, a mudança da mentalidade é você deixar de olhar a pessoa e você olhar o comportamento da carteira. É muito diferente isso chama muita atenção, e porque a gente está sempre acostumado a dar nomes aos bois, né? Vamos colocar dessa forma. E nesse universo de cripto não é bem assim. Você vai olhar exatamente o caminho que esse boi está percorrendo. É um pouco diferente, né? Perfeito. E ter essa visão, ela é muito complicada. O que você ainda acha, até olhando para o próprio ativo, que é uma visão, às vezes, errônea, né? Assim, ou se espera demais do ativo e não é tudo isso, ou se espera de menos e não é isso, né? Ele é muito mais robusto que isso, tem muito mais controle. O que na sua visão, tem ali de ainda ser desmistificado? O próprio fato do que você falou, a tecnologia ela vai mudando também a cada dia, né? As várias pontes de blockchain, e isso também impacta no formato de como eu vou rastrear isso, de quem é esse ativo. O Bitcoin, para deixar bem claro, ele não nasceu para ser ativo especulativo, ele não nasceu para ser investimento, né? A gente vê que o Bitcoin acabou de bater $112 mil essa semana. E o que acontece? As pessoas, elas acabam, o capitalismo em si acaba pegando um ativo e fazendo dele um tipo de ativo de enriquecimento, né, de especulação, ok? Sim. Mas quando ele foi lançado em 2009, Satoshi Nakamoto disse que Bitcoin era para servir como uma moeda comum, que duas pessoas iriam circular entre elas sem ter uma entidade no centro, que seria um banco, por exemplo. Foi por isso que nasceu o Bitcoin, né? Então, a primeira coisa que quem está assistindo deve ter em mente é que o Bitcoin, apesar de ser usado como instrumento de especulação, vou comprar Bitcoin para ficar rico. As pessoas realmente que mineraram Bitcoin em 2009, 2010, né? Quando eu comecei, o Bitcoin estava $3 mil, por exemplo.
Hoje ele está 112 mil dólares, então, né, uma grande aumento, né, de preço aí do Bitcoin. Mas o ativo em si, a ideia dele é para ser realmente um dinheiro de ponte a ponte, de pessoa a pessoa. A grande sacada do Bitcoin realmente foi blockchain. O ativo Bitcoin em si, ele vai continuar com esse movimento de especulação, né? Grande parte por causa dos países que acabaram adotando o Bitcoin. El Salvador, né, adotou o Bitcoin como moeda legal. Você vê a administração dos Estados Unidos agora chancelando o Bitcoin, né, de uma forma muito pesada. Você tem instituições agora que têm ETFs de Bitcoin. Então, as pessoas comuns que nunca ouviram falar de Bitcoin estão começando a ouvir agora de uma forma mais massiva, né? E sendo chancelado por grandes instituições, né, JP Morgan, outros grandes bancos americanos. É natural que o ativo, né, é natural que o ativo siga um caminho de especulação, mas não foi para isso que ele nasceu, né? Vamos deixar bem claro, e para as pessoas que estão começando a terem essa visão também da importância do ativo como essa restauração de como você cuida do seu dinheiro. Sim. E até nessa linha, você até falou um ponto aqui que eu já ia perguntar e falei, poxa, legal, né? Para quem está começando, né? Para quem está começando, quais são as suas dicas, né? Até de red flags, né? O que a pessoa tem que ficar atenta em relação ao mercado? E aqui eu até vou pedir até para o professor me dar uma amplitude até maior. Eu acho que tanto para a pessoa, e aí assim a pessoa física que está começando, o que ela tem que ficar esperto, o que eu acho que ela tem que entender um pouco mais, e às vezes até para empresas, né? Uma visão tanto para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Para quem está começando, meu amigo, quais são ali os pontos de atenção que você fala, cara, presta atenção aqui? Para as empresas, a grande palavrinha mágica é compliance, né? Sim. Porque a legislação ainda não abrange 100%, com certeza, o que são ativos, né? O que são stablecoins. Então, a gente tem uma nuvem aí um pouco, né, ainda sendo desmistificada, uma nuvem jurídica, né, desse tipo de ativo. Então, as empresas elas têm essas soluções já de criptomoedas, de stablecoins, fazer ponte internacional entre ativos. Então, a grande questão para a empresa é isso, compliance, né, como você vai se resguardar juridicamente, né? O cliente chega para você, quer fazer uma transação em Bitcoin. De onde veio esse Bitcoin? Qual foi a origem desse Bitcoin? Eu acho que esse é o grande problema para as empresas. E para as pessoas que começam, geralmente as pessoas elas começam no mercado de cripto com ganância, né? Vou ficar rico, vou comprar uma moeda mágica e vou ficar milionário da noite para o dia. A gente tem casos de pessoas que compraram realmente moedas no começo, né? A gente tem um investidor brasileiro que comprou Doge logo no começo, que é uma das moedas meme que a gente fala, né? O Elon Musk gosta muito da Doge. Então, a Doge, por exemplo, é um exemplo. Não estou falando para você comprar Doge. Tá? Atenção, né? A moeda valia microcentavos e bateu 70 centavos. Se você colocou R$1.000, você saiu com R$1 milhão. Sim. Então, a gente tem muitas histórias surreais no mercado. A gente vê aí muitas empresas aplicando golpes, usando Bitcoin como isca, né? É importante, então, desmistificar isso. Você vai ficar rico com criptomoeda? Não sei. Talvez você acerte, compre uma criptomoeda e ela multiplique 100, 200 vezes. Ou você pode ficar pobre também com criptomoedas. Você compra uma criptomoeda e ela morre 100%. A gente tem vários casos de empresas no passado que estavam no top do mercado, né? Tem um caso muito famoso em 2022, que é a Luna Coin, né? Uma moeda que foi a zero, né, do dia para a noite. Semana passada também um protocolo chamado OM, estava $6, foi a 60 centavos de dólar, então caiu 10 vezes. Então, esse tipo de coisa que o mercado oferece, esse tipo de coisa que acontece no mercado, né? Então, quem é uma pessoa nova que está começando, procurar se especializar antes, né, ter um pouco de conhecimento, procurar conhecimento, antes de colocar o próprio dinheiro. A gente pode falar depois sobre a parte de trade, que é a psicologia, né? Como você faz para poder ver uma posição que está em vantagem ou desvantagem. A gente pode falar sobre isso também. Nós já vamos falar agora, né? Eu sei que você é trader também, né? Muita gente entende que talvez ali o universo cripto, né, é um universo às vezes até de trader, né? Só comprar, vender, vender, comprar, vender, né? Serve só para isso. E eu já tenho uma percepção, uma visão que não é só para isso, né? Mas eu não posso ter um trader aqui na minha frente, né, e não usar, vamos dizer assim, dessa oportunidade até para você trazer ali um pouco da própria conceituação do que é o universo trader
E como que você vê essa correlação em relação aos criptoativos, né? Até para desmistificar essa visão também de que cripto é só para comprar e vender, né? O universo do trade é muito complexo, né? Eu estou lembrando de algumas histórias de quando eu comecei. Comecei a fazer trade lá para os lados de 2016, 2017. E eu trabalhei em lugares surreais. Aquelas histórias daqueles filmes, né? O Lobo de Wall Street. Sim. Eu já vivenciei algumas coisas daquelas que eu não posso falar aqui no microfone, tá? Sim. Mas foi uma época... Porque o próprio criptoativo, ele já traz essa ideia de volatilidade. Né? Se você pega um papel tradicional de bolsa, ele vai variar 2%, 3% ao mês. Tem cripto que varia 15%, 20% ao dia. Então, realmente, quem vê de fora acha que vai ser um mercado que você vai ficar rico do dia para a noite. Né? Só que a pessoa que entra ali com esse intuito de fazer o trade, ela tem um primeiro obstáculo, que é o conhecimento. E muito mais o conhecimento de si mesmo. Né? Todo trader é um pouco psicopata, tá? Vamos falar essa verdade. Porque as coisas que acontecem depois que você compra em comprar e vender, elas mexem com o psicológico. Né? E o psicológico das pessoas que trabalham no mercado financeiro é um pouco diferente das pessoas que trabalham, né, nos mercados mais comuns, vamos dizer assim. O trader, quando ele carrega uma posição, por exemplo, que está muito defasada, que está muito desgastada, o que ele vai fazer depois que ele entra nessa posição? Ele vai comprar de novo? Ele vai vender? Né? Então, as pessoas comuns, por exemplo, elas colocam 100 mil reais em Bitcoin e, de repente, o Bitcoin derrete, ela passa a ter 50 mil, 40 mil. Psicologicamente, emocionalmente, isso mexe bastante com a pessoa. Né? Então, essa formação do trader, ninguém nasce trader, né? Mas todo mundo é trader. Se você vende um celular para alguém, você é um trader. Sim. Você vai negociar o preço, mais caro ou mais barato. Né? A única diferença é que quando você está mexendo com dinheiro numa tela, você tem essa predisposição a sentir emoções de uma forma mais profunda. Sim. Então, isso vem com o tempo. Né? Eu trabalhei em lugares, por exemplo, em alguns bancos, que depois de fechar o acordo, fechar o contrato, o diretor me levou para dar uma volta na BMW dele, no meio da noite, da madrugada, e dar cavalinho de pau no meio da rua, na cidade deserta. Então, é esse tipo de coisa também que as pessoas não podem se deixar levar, né? Claro. Essas emoções extremas. Então, o mundo do trade é isso. Você tem essas emoções extremas, precisa lidar com elas, né? E psicologicamente, isso vai te alinhando com o tempo. Você vai ficando mais maduro, né? Você está no mercado financeiro, sabe como é que funcionam essas posições, né? As posições compradas também. Quando você entra numa posição e está ganhando muito, que horas que você vai sair? Como você vai ser? Vai sair? Vai colocar mais dinheiro? Vai se expor mais? Então, tem várias nuances esse mercado de trade. E, além do trade em si, as pessoas que vêm para o mercado de criptomoedas, elas têm várias outras oportunidades. As grandes oportunidades do momento é na área de programação, em blockchain. As empresas estão contratando muito, né, principalmente em empresas no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Os salários são muito altos e as pessoas que se especializam em contratos inteligentes, né, Ethereum, por exemplo, elas têm essa capacidade de galgar boas posições. A área de educação também é muito interessante, né, tem diversas empresas no Brasil que cuidam dessa área de educação, por exemplo, né, tem um amigo chamado Yuri Silva, ele tem a Escola Brasil Bitcoin, que é uma grande iniciativa em El Salvador e no Brasil, né, que forma crianças e adolescentes nessa área de blockchain, nessa área de Bitcoin. Você sabe, as crianças ela têm uma mente mais refrescada, né? Então ela aprende mais rápido, então é uma grande iniciativa. Então, essas oportunidades de mercado, no mercado de blockchain e criptomoedas, estão sempre aparecendo. É importante ficar sempre atento e se especializar, né, para você poder ter as melhores oportunidades. Eu acho que, como toda grande carreira, né, e até faz parte da especialização do profissional, ele passar por tudo, né? Eu acho que quando a gente vê, fazendo um paralelo ali ao próprio futebol, né, quando a gente vê ali grandes nomes que se destacaram e deram super certo, ou grandes filmes, como você destacou, né, o próprio Lobo de Wall Street, que você, puxa, né, deu certo, você imagina que sempre vai dar certo, mas não é assim, né? Você tem o lado ainda não destacado, o lado não publicado de quando dá errado, né? Uma coisa é você, por exemplo, perdeu um dinheiro seu. Outra coisa é você
ser um trader que você está operando capital de terceiros e você perdeu o dinheiro de terceiros, né? Então, é muito, né, é o que você bem destacou. O psicológico, ele é mais complicadinho, né? Eu falo isso até no universo empresarial, né? Eu até costumo conversar ali com os acionistas da empresa, né? Na hora de um gestor comunicar uma promoção, ele vai com o peito estufado. Na hora de ele fazer um desligamento, ele evita isso ao máximo, né? Então, às vezes, por não querer fazer o desligamento, por mais que, de certa forma, ele entenda a razão, né? Então, o fator psicológico é muito complicado mesmo, né? Você até como trader, né? Uma pessoa que não tem dinheiro, ela consegue entrar neste mercado ou não? Para entrar no mercado, seja ele de trader ou trader com cripto, né? Já estamos misturando dois mundos aqui, já por si só são dois mundos grandiosos. Precisa sim, de fato, ter ali dinheiro. Como que é para você? Todo mercado financeiro ele precisa de capital para você iniciar, né? Então, as pessoas, além de poderem começar com capital baixo, R$100, R$50, o mundo de criptomoedas permite isso, né? Você tem aí R$100 hoje, mais ou menos uns $10, acho que não, né? Acho que aumentou bastante, $20 por aí. Então, você consegue comprar moedas com um preço menor, quem sabe elas se valorizam, mas o mercado de criptomoedas tem uma coisa chamada airdrops. Sim. Os airdrops são pequenas tarefas que você faz quando uma moeda é lançada e você recebe moedas de recompensa, criptomoedas de pagamento, né? A gente tem outras iniciativas também, por exemplo, a WorldCoin, que é uma criptomoeda, aquela que até deu muito o que falar uns tempos atrás, né? Fez a leitura da íris, né? Então a pessoa vendia a íris e recebia algumas criptomoedas, coletava algumas criptomoedas. Também é uma outra maneira de começar no mercado, vamos dizer assim. Mas a área de airdrops é interessante. Você consegue começar com o seu tempo, né? Se você quiser saber o que é airdrop, digita no Twitter ou no X airdrop, e aí você vai saber o que é o airdrop, que são as moedas que você ganha fazendo algumas atividades. Você não precisa gastar dinheiro nenhum com isso. Então, o airdrop é uma boa maneira de você começar nesse mercado de criptomoedas. E antes de fazer qualquer coisa para colocar dinheiro, conhecimento, né? Vai para o YouTube, digita lá criptomoeda, vai aprender o que é criptomoeda, entra no Pra Frente Podcast para entender o que é criptomoeda, o que é o mercado financeiro. Antes de se expor, sabe o que você está fazendo, sabe o que você está fazendo, né? Coloque o conhecimento antes. Eu acho que atualmente, até com a questão ali da internet, difusão da própria internet, é o que você falou. Cara, se você fizer uma pesquisa ali, você vai achar. Antigamente, cara, eu sou velho. Velho não, né? Sou um jovem, né? Mas, cara, para eu fazer uma pesquisa de um tema na internet, eu tinha que olhar nos livros chamados Barça, né? Sempre destaco aqui no programa. Hoje é o que você destacou. O nosso próprio episódio, nós vamos estar disponibilizando ali em diversas plataformas, no próprio Spotify, no próprio YouTube. Então, existe ali hoje, o nível de conhecimento ele é muito mais exposto, né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Do ponto de vista emocional, meu amigo, qual que você, né, com os anos de experiência que possui, entende que é o maior, vamos dizer assim, erro da pessoa que está começando? Do ponto de vista emocional mesmo. Quem está começando geralmente não tem muitos filtros emocionais. Ele acaba se envolvendo em coisas que ele não precisava ter se envolvido. Se tivesse pensado um pouco mais, tivesse ponderado um pouco mais, né? Então, emocionalmente falando, é importante se conhecer primeiro. Isso você vai conseguir com o tempo, sim, né? Mas se você colocar aí no YouTube autoconhecimento, sim, psicologia emocional, psicologia trader, você acaba encontrando também esse tipo de conhecimento para trazer para si. Então, esse mercado onde você está entrando, que é o mercado de cripto, para você entrar, o conhecimento é muito importante. Os erros iniciais geralmente acontecem porque o conhecimento é inexistente, mas a própria estrada vai trazer o conhecimento. Mas quanto mais erro você conseguir evitar, mais dinheiro você vai poupar, né? Se for o caso de uma pessoa que quer começar a fazer trade no mercado de cripto. Sim. Eu acho que, como tudo aquilo que está começando, eu posso falar, até no nosso próprio podcast, né? Eu acho que um dos meus maiores orgulhos é olhar lá o primeiro episódio, o segundo episódio e poder olhar e ser crítico e falar, puxa, aqui eu poderia ter sido melhor. Mas hoje a minha visão é essa. Eu tenho absoluta certeza que eu fiz o meu melhor no primeiro episódio.
Eu tenho absoluta certeza. E se eu não entender que faz parte da própria evolução o tempo, aí eu já não estou compreendendo a própria existência da vida, né? Então, imaginar que você vai fazer ali um investimento, né, ou uma aposta numa criptomoeda e que em uma semana você vai ficar milionário, o cara já está começando errado, já está querendo começar grande e eu acho que só filhote de baleia que já nasce grande, não é bem por aí, né? Então, eu acho que essa que é a minha percepção relacionada ao tema. Meu amigo, qual que é a sua visão de futuro relacionada aos criptoativos, às criptomoedas, né? O que você, até com a visão de trader, visão de professor, visão de especialista no assunto, entende que qual vai ser aí o futuro desse ativo? A gente está vivendo uma era privilegiada. A gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, né? Para as pessoas aí que têm mais de 40, como a gente viu várias evoluções, a máquina de escrever, os primeiros celulares digitais depois, computadores, e a gente vê a transição dos modelos de pagamento, né? O mercado de criptomoedas ele veio para ficar. As criptomoedas elas trouxeram a inovação da blockchain. Blockchain que é a ponte que permite que as pessoas mandem dinheiro uma para as outras pelo mundo. Sim. Então, as pessoas que têm, por exemplo, parentes fora. Minha sobrinha acabou de se formar em Harvard essa semana. Então, para ela ficou muito mais fácil receber stablecoin do que mandar pelos meios tradicionais de pagamento, né? Transferências demoravam muito. Então, o mercado de blockchain ele veio para ficar. As pessoas precisam se atentar para isso, deixar os ruídos de lado. Bitcoin ele é usado como pirâmide, mas não tem nada a ver com pirâmide. Então, essa tecnologia trouxe o Bitcoin, a blockchain, e as moedas do país já estão se convertendo para digital. No Brasil, por exemplo, o Drex vai ser lançado. Para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, o Drex é o real digital tokenizado, é o dinheiro digital que vai de uma ponta a outra. Está em fase de testes ainda, o Banco Central fazendo os testes do Drex. Isso é uma realidade. É importante as pessoas aprenderem que a evolução vem, ela vem naturalmente e é só você seguir o flow, né? Seguir o fluxo e se atualizar, porque é um mercado que veio para ficar, é um assunto e as gerações mais novas naturalmente vão saber usar os pagamentos de criptomoeda, de Bitcoin, de Drex, de USDT, USDC, que são as fiats em forma de token, em forma de criptomoedas, naturalmente. É preciso que as pessoas elas tenham essa disponibilidade de aprendizado, porque as pessoas já usam Pix normalmente, que é um formato de pagamento. É uma evolução muito rápida de Pix para cripto e eu asseguro que as pessoas vão naturalmente aprender a usar criptomoedas. Eu concordo plenamente com você em relação ao tempo que a gente vive, né? Extremamente privilegiado de estar passando ali por diversas mudanças, né? No próprio modelo de pagamento ou modelo, vamos dizer assim, relacionado à vida financeira, a gente viveu ali a questão, por exemplo, do uso de talão de cheque, né? A gente viveu ali muito o uso do dinheiro em espécie. Eu vou te falar, meu amigo, faz muito tempo que eu não vejo um talão de cheque, faz muito tempo que eu não vejo ali a questão do próprio papel em espécie e vejo que vai ser cada vez mais natural a utilização ali de outros modelos para, por exemplo, pagamentos, né? Então, aquilo que você bem destacou, hoje é uma simples viagem para fora do país, você consegue fazer ali de diversas formas possíveis. A própria frente corretora tem uma solução que você consegue pagar com Pix fora do país, né? Então, assim, é algo bem diferenciado, né? Então, eu fico muito contente de estar vivendo essa época, né? Eu já me deparei com algumas situações, às vezes, em geral, assim, por exemplo, pai, mãe, né? Quando trabalha muito tempo ali num determinado segmento, e aí fala, sua filha vai seguir o seu caminho, né? Às vezes fala assim, puxa, não, né? Quero que ela vai ser feliz, né? Ou não merece isso não, né? Tem aquelas frases formadas desse tipo, né? Hoje, entrar nesse mundo voltado para criptoativos, uma pessoa que ainda nem conhece, é algo que você, com base na sua experiência, é algo que você entende que, puxa, faz sentido sim, ou ia ser aquele pensamento clássico, não entra nesse mundo não? Com relação à criptomoeda como investimento, é o que eu falei, conhecimento antes de tudo. Sim. Com relação à criptomoeda como profissão, sempre se especializar. Agora, querendo ou não, as pessoas vão usar criptomoedas, vão usar transações digitais no dia a dia,
querendo ou não. Isso é uma evolução natural desse tipo de mercado, desse tipo de transação financeira, né? A digitalização global, ela é ativa, ela é constante. A gente tem soluções hoje mundiais que já usam tokenização de ativos, que é pegar os ativos do mundo real e convertê-los para ativos digitais, né? Tem uma solução, por exemplo, no Canadá, chama Canadian Home Token. É uma indústria de casas reais que está tokenizando essas casas, por exemplo. Eles vendem esses ativos e as pessoas que compram esses ativos, elas têm uma parte dos lucros da venda desses imóveis ou do aluguel desses imóveis, né? Então, você tem aí iates tokenizados, mansões tokenizadas. Eu quero comprar uma mansão, eu não vou comprar sozinho, vou comprar com um grupo de 10 amigos. Cada um recebe a sua parte em tokens, que corresponde à escritura virtual dessa mansão. E se ela for alugada num Airbnb, por exemplo, automaticamente o dinheiro já cai em cada wallet desses, né, 10 amigos que compraram essa mansão. Então, são soluções reais e as pessoas, querendo ou não, elas vão ter que usar isso em algum momento das suas vidas e algumas vezes vão usar até sem saber, né? Tem tokens de mercado aí que servem para várias coisas, que já estão sendo usados, então o conhecimento é importante. As pessoas que querem entrar nesse mercado de criptomoedas, a primeira coisa que eu sempre bato na tecla é conhecimento. Ah, o amigo me indicou um investimento que paga 10% ao dia, à semana. É irreal, isso é falso, não existe, né? Isso é um tipo de pirâmide financeira que é usada como isca para atrair as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, por isso que eu falo, conhecimento é muito importante. Então, qualquer coisa relacionada com criptomoeda, Bitcoin, blockchain, como a gente falou no off ali, né? Vai atrás, vai saber quem é, vai saber a reputação, vai saber de onde veio, qual é a empresa por trás. O pessoal vai comprar uma criptomoeda, um criptoativo. É uma moeda digital, mas tem pessoas por trás, tem uma empresa por trás. Então, vai atrás do LinkedIn dessa pessoa, vê quem é, vai atrás das redes sociais dessa pessoa, vê se está envolvida com algum tipo de instituição financeira já há tempo, se tem lastro de conhecimento para estar ali atrás daquele projeto. Isso é muito importante. A pessoa vai procurar uma corretora, vai saber se a corretora é idônea, se não tem nenhum golpe por trás disso. Então, é um caminho de conhecimento. Tudo na vida é conhecimento, mas principalmente quando envolve dinheiro, né, como você falou, preciso saber onde eu estou colocando o meu dinheiro e onde eu estou investindo o meu tempo. O grande ativo da nossa vida é o tempo, né? Eu estou aqui com você agora, estou gastando um tempo, estou, né, administrando ele de forma que isso vai ser bom para mim e para você. Então, administrar o tempo com conhecimento é muito importante. As pessoas precisam fazer isso antes de se envolver nesse mercado. Meu amigo, vou te falar, os melhores episódios são aqueles que passam super rápido, né? O tempo voa, a conversa com você flui super bem. Provavelmente a gente vai ter que marcar outras vezes, vou marcar uma live, porque temos muito espaço ali para conversar. Gostei muito ali da questão do bate-papo. Quero te agradecer imensamente e quero deixar aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, dar a sua mensagem final, enfim. Mas antes de mais nada, meu amigo, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui comigo hoje. Obrigado você, Carlos. Eu passei aí umas semanas na ansiedade, né? Fiquei estudando o espaço, estudando como é que eram as câmeras, né? Eu me preparei para estar aqui, para trazer uma boa dose de conhecimento. Agradeço a toda a equipe que está aqui no estúdio também, fazendo a captação, as pessoas que me convidaram. Quero mandar um abraço para alguns amigos. O Luiz Augusto, um grande amigo que tem aí de longa data. Foi um trader comigo num lugar que ele tinha esse estilo, o Lobo de Wall Street. Aconteceram várias coisas lá. O mercado de cripto tem muita liquidez, é muita grana rolando. Então, é uma coisa importante também, uma dica que eu deixo é quando o dinheiro começar a entrar, não deixe ele subir para a cabeça. Sim. Porque o dinheiro pode revelar o melhor da pessoa e o pior da pessoa também. O Luiz Augusto é um amigo aí de longa data. Meu amigo Bruno também, Bruno Etchepari, que passou por algumas coisas na vida e espero que ele dê a volta por cima. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 3 amigos chamado Anti-Incautos. A gente tem um problema no mercado, eu quero deixar esse destaque aqui. As pessoas vendem muita ilusão no mercado, né? Que você vai ficar rico muito rápido, que você vai ter dinheiro muito rápido. Então, tem muito influenciador influenciando de forma errada. Sim. Faz propaganda de pirâmide, faz propaganda de moeda nova que está começando, que não tem nenhum fundamento, né?
Tem muito cantor lançando moeda, a moeda vende muito com uma semana e depois de uma semana ele vende a moeda na cabeça de todo mundo. Então, esse grupo Incautos, que a gente colocou o nome, é para realmente limpar os incautos do mercado e ter um mercado mais saudável, mais sadio. Né? Os meus amigos Off-Mac, o Saque, o Cripto e o Criptomago. Sim. A gente não coloca nomes deles porque eles estão aí nas sombras da internet, ensinando as pessoas a investir com sabedoria, principalmente a pessoa que quer ser trader, investir o conhecimento antes de colocar o próprio dinheiro e o dinheiro de terceiros, como você falou, né? É muito importante. Se pessoas quiserem conhecer mais o meu trabalho, é fácil, emanuel.com.br. Esse é o meu site, tudo lá explicadinho, a minha origem, de onde eu vim e a minha trajetória até entrar nesse mercado de capital, mercado de criptomoedas. Eu costumo falar criptomoedas, mas é um mercado de dinheiro. Sim. Criptomoedas são dinheiro. Bitcoin nasceu como dinheiro. Você que está começando no mercado, o Bitcoin não nasceu para ser um investimento, nenhuma especulação. Nasceu para ser dinheiro. Estude antes de você se envolver praticamente no mercado colocando dinheiro, que aí você vai ter um pouco mais de chance de sobreviver. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Pessoal, episódio incrível esse, com certeza imperdível. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.